Introdução. A pena de um gênio. Machado de Assis. Um nome que ressoa nos corredores da literatura brasileira. Um gigante das letras, um mestre da palavra. Nascido no Rio de Janeiro do século XIX, Machado rompeu barreiras sociais e literárias, tornando-se um dos autores mais importantes do Brasil e do mundo. Sua escrita perspicaz, irônica e profundamente humana, continua a encantar e desafiar leitores até os dias de hoje. Neste ensaio, vamos percorrer a vida e a obra desse gênio, desvendando os mistérios por trás de sua genialidade e a magia que emana de suas páginas. Uma infância entre sombras e luzes. A vida de Machado de Assis, assim como suas obras, foi marcada por contrastes. Nascido em 1839, no Morro do Livramento, o pequeno Machado conheceu de perto as dificuldades da vida. De origem humilde, filho de um mestiço e de uma lavadeira açoriana, o futuro escritor teve uma infância modesta. A epilepsia, que o acompanharia por toda a vida, lançou sombras sobre sua juventude. Mas, como uma flor que desabrocha em meio às pedras, Machado encontrou na leitura e na escrita o seu refúgio e a sua salvação. Aprendeu a ler com a madrasta e frequentou uma escola pública. Aos 15 anos publicou seu primeiro trabalho, dando início a uma trajetória literária que o consagraria como um dos maiores escritores da língua portuguesa. A infância humilde e os desafios enfrentados moldaram o caráter de Machado, dotando-o de uma sensibilidade única para captar as nuances da alma humana e as complexidades da vida social. As primeiras palavras, encontrando sua voz. A trajetória literária de Machado de Assis teve início no jornalismo. Em busca de sustento, o jovem escritor colaborou com diversos jornais e revistas da época. Escreveu sobre os mais variados temas, da crítica teatral à crônica política, passando pela poesia e pelo conto. Essa experiência jornalística foi fundamental para Machado aprimorar sua escrita, desenvolver seu estilo e entrar em contato com diferentes públicos. Nesse período, publicou seus primeiros livros, ainda influenciados pelo romantismo, movimento literário em voga na época. Obras como Ressurreição e A Mão e a Luva já davam indícios do talento de Machado, mas foi com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1881, que ele romperia com o romantismo e inauguraria uma nova fase em sua carreira, marcada pelo realismo e pela maturidade artística. A consagração de um estilo Machado de Assis, o escritor. Memórias Póstumas de Brás Cubas marcou uma virada na literatura brasileira. Com seu narrador defunto e seu estilo irônico e mordaz, Machado de Assis revolucionou a forma de contar histórias. A obra, considerada um marco do realismo no Brasil, consagrava Machado como um mestre da análise psicológica e da crítica social. A partir de então, sua escrita amadureceu, ganhando profundidade e complexidade. Machado explorou temas como adultério, hipocrisia, ciúme e ambição com maestria, utilizando uma linguagem elegante, precisa e repleta de ironia. Suas personagens, complexas e multifacetadas, conquistaram um lugar de destaque na galeria de figuras inesquecíveis da literatura brasileira. Bentinho, Capitu, Brás Cubas, Quincas Borba, nomes que ecoam na memória dos leitores, imortalizados pela pena genial de Machado de Assis. Mergulhando no realismo. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma obra-prima que subverte as expectativas do leitor. Narrado por um defunto, o livro apresenta a vida de Brás Cubas de forma fragmentada e não linear. Através das reflexões cínicas e sarcásticas do protagonista, Machado critica a sociedade carioca do século XIX, expondo suas mazelas e hipocrisias. A famosa frase, "Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria", dita logo no início do livro, revela a visão pessimista e desencantada de Brás Cubas em relação à vida e à humanidade. O romance, repleto de digressões e metalinguagem,
rompe com as convenções literárias da época, inaugurando um novo estilo narrativo que influenciaria gerações de escritores. Dom Casmurro, um triângulo amoroso e a dúvida eterna. Dom Casmurro, publicado em 1899, é outra obra-prima de Machado de Assis, que continua a fascinar e intrigar leitores até os dias de hoje. O romance gira em torno do triângulo amoroso entre Bentinho, Capitu e Escobar. Narrado pelo ciumento Bentinho, a história levanta a eterna questão: Capitu traiu ou não seu marido? Machado de Assis, com sua maestria habitual, constrói uma narrativa ambígua, deixando a dúvida pairar no ar. O leitor é convidado a tirar suas próprias conclusões, mergulhando na mente perturbada de Bentinho e questionando a natureza da verdade e da percepção. Dom Casmurro é um romance sobre o ciúme, a paixão, a traição e a impossibilidade de conhecermos completamente o outro. Outros tons, outras cores. A versatilidade de Machado. Embora seja mais conhecido por seus romances realistas, a obra de Machado de Assis é rica e diversificada. Ele escreveu contos, peças de teatro, crônicas, poemas e crítica literária. Seus contos como A Cartomante, O Alienista e Missa do Galo são exemplos perfeitos de sua capacidade de criar atmosferas densas, personagens memoráveis e finais surpreendentes. Na poesia, Machado de Assis explorou diferentes formas e estilos, transitando com maestria entre o lirismo romântico e a ironia. Sua produção poética, embora menos volumosa que sua prosa, revela a versatilidade de um artista completo, capaz de transitar por diferentes gêneros literários com maestria. Curiosidades de um gênio. Machado. Além das páginas. A vida de Machado de Assis, assim como sua obra, é repleta de curiosidades e fatos interessantes. Ele foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e ocupou a cadeira de número 19. Apesar de sua genialidade literária, Machado era conhecido por sua timidez e discrição. Casou-se com Carolina Xavier de Novaes, uma portuguesa culta e apaixonada por literatura. O casal não teve filhos, mas viveu um casamento feliz por mais de 3 décadas. Machado era um ávido jogador de xadrez e frequentador assíduo da Biblioteca Nacional. O legado de um mestre. Influência e imortalidade. Machado de Assis deixou um legado inestimável para a literatura brasileira e mundial. Sua obra influenciou gerações de escritores, de Lima Barreto a Clarice Lispector, de Carlos Drummond de Andrade a Rubem Fonseca. Seus romances e contos continuam a ser lidos, estudados e adaptados para o cinema, teatro e televisão. A atualidade de sua obra reside na sua capacidade de penetrar na alma humana, desvendando suas contradições, dilemas e angústias. Machado de Assis é um escritor universal, que transcende o tempo e o espaço, tocando leitores de diferentes culturas e épocas. Conclusão. Machado de Assis, uma presença constante. Machado de Assis, o bruxo do Cosme Velho, como era conhecido, permanece vivo em suas obras. Sua escrita perspicaz, irônica e profundamente humana continua a nos encantar e desafiar, convidando-nos a refletir sobre a vida, o amor, a morte e a natureza humana. Ler Machado de Assis é embarcar em uma viagem fascinante pelo universo da palavra, onde a ironia se mistura à melancolia, o humor se alia à crítica social e a inteligência se une à sensibilidade. Machado de Assis é um patrimônio da cultura brasileira, um gênio da literatura universal, uma presença constante em nossas vidas. Que suas palavras continuem a ecoar por muitas gerações, inspirando leitores e escritores a desvendarem os mistérios da alma humana e a beleza da arte literária.